Evangelho de Lucas, capítulo 7. Um centurião revela sua fé em Jesus. Quando acabou de proferir todas estas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum, e um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente, quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando ele junto de Jesus, rogavam-lhe com instância, dizendo: É digno que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ia, pois, Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião os amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra e seja meu servo curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Jesus ressuscita um jovem na multidão. Pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que a levavam, disse: Moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. João manda saber quem é Jesus. Ora, os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas, e João, chamando a dois deles, enviou ao Senhor para perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou havíamos de esperar outro? Naquela mesma hora curou a muitos de doenças, de molências e de espírito malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide, e contai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Jesus confere honras a João. E, tendo se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: Que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Mas que saístes a ver um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam roupas preciosas e vivem em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar diante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher
Não há nenhum maior do que João, mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quando a si mesmo, não sendo batizados por ele. A que, pois, comparareis os homens desta geração? E a que são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, sentados nas praças, gritam uns para os outros. Tocávamos flautas e não dançastes, cantávamos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João o Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Demônio, veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um comilão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Uma pecadora unge a Jesus. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele, entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e o enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-os com o bálsamo. Mas, ao ver isso, o fariseu, com que o convidara, falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: disse a mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com as suas lágrimas os regou e com os seus cabelos os enxugou. Não me destes ósculos, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo unge-me os pés. Por isso te digo: perdoados lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Este é o canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Acabamos de ler Evangelho de Lucas no capítulo 7. Esta é a palavra do Deus Todo-Poderoso. É a palavra mais penetrante que espada bigúmia, penetra até coração, alma, juntas, medulas, apta para discernir os intentos e pensamentos do coração. Você ainda não se inscreveu? Se inscreva. Venha fazer parte desse projeto, ser semeador da palavra de Deus. Venha curtir, compartilhar. Deixe o seu like e compartilhe. Deus te abençoe e até a próxima.